igreja? Vamos orar. Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus amigo, nós te glorificamos, Senhor, na noite desse dia. Nós pedimos, Senhor, a dádiva da tua presença, Senhor, essa noite desligada, restaura as nossas forças, manifesta o seu desejo nessa noite, que aquele que chegou aqui cansado, Pai, possa ser restaurado, revigorado pelo poder da sua presença, que possamos aprender mais da tua palavra, que possamos, ó Pai, alcançar mais do Senhor essa noite. Abre o nosso entendimento, que tudo, Senhor, que aprendemos nessa noite possa estar gravado nas tábuas do nosso coração, no momento oportuno, devemos nos lembrar, Senhor, desse ensinamento, para exaltar e glorificar e vencer o nosso nome. Esteja entre nós, Senhor, e manifesta a tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eita glória! Estamos em 1 Samuel 16, né? Eita glória! Aleluia! Eu brinquei com algumas pessoas aí acerca do treinamento que a gente foi de obreiros, né? No sábado. Ótimo! E para a glória do Senhor, né? Nada diferente do outro ano que a gente participou, das outras palestras que a gente viu, né? Só confirmação daquilo que Deus ele já tem feito no nosso meio. Eu pude perceber onde é que eu estou errando. Né? O ensinamento nosso é de graça, né? Mas quando o pessoal paga, o pessoal paga mais. Tem que começar a cobrar também. A pessoa não dorme. Quero ver dormir agora. Não paga, acho que faz mais vontade, né? Acho que é isso. Não, Wilson, quando eu tenho que pôr a mão no bolso, acho que a pessoa fala, não vou perder, né? Fazer Não jus. vou faltar, senão eu estou perdendo, porque acho que eu vou fazer isso, né? Você tem que contar. Vou falar, no começo do mês, velho. No começo do mês eu vou pegar uma quantia de cada um, conforme a pessoa for faltando, eu vou descontando. Se não faltar no final do mês, eu devolvo a quantia. Se não faltar, vai pagar algo. Acho que vai ser legal, né? Eita, glória! Porque funciona, né? Não é, irmão. A gente tem costume de realmente não valorizar algumas coisas que acabam sendo fáceis para a gente. Eu, para estudar a palavra, eu tive que valer uma faculdade. Para dentro do curso teológico, eu tive custo de material didático, tive custo de livro, tive custo de transporte, né? Ônibus para ir e vir, a mensalidade do curso. Então, assim, a gente se dedica realmente um pouco mais, porque é fundamental, né? Agora, às vezes, quando a gente deixa a coisa mais fácil, as pessoas não valorizam, né? Aí eu glorifico a Deus por aqueles que têm se esforçado, né? Para estar aqui com a gente, aqueles que estão aqui, né? Faça sol, faça chuva, estão aqui. E é por causa disso, né? Que nós tocamos o ensinamento, é por causa disso que nós tocamos a oração, é por causa disso que a igreja está dando, por conta daqueles que realmente se comprometem. É compromisso, né? Eu preciso entender que eu tenho um compromisso com Deus, né? Porque quem aqui vai trabalhar cheio de felicidade, né? Não, é compromisso, é responsabilidade, né? Agora, para Deus, eu posso dar uma desculpa, né? Eu estou cansado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, a gente vai para o trabalho, deixa um monte de coisa por fazer, em casa, na família, sim ou não? Sim. A gente deixa por fazer e vai. Por quê? Para aquele compromisso. Quando falta, a gente tenta resolver. Então, a gente precisa aprender a fazer isso com as coisas de Deus, com as coisas de Deus. A gente precisa se esforçar um pouco mais. A gente precisa, sabe, se doar um pouco mais, porque o Senhor, ele nos entregou para nós por completo. Ele não entregou um Jesus pela metade para nós, ele entregou para nós um Jesus pleno, Jesus inteiro, sacrifício completo. Então, aleluia! Tudo que eu puder fazer para o Senhor, eu acho que é pouco por aquilo que Ele fez primeiro por mim. E esse deve ser o sentimento aí de todo o cristão, todo aquele que serve e busca a presença do Senhor e quer alcançar algum lugar também. Tem gente que não quer chegar para ali. Para quem não quer chegar no lugar, tá bom, tá ótimo. Mas para aquele que realmente quer ver a face de Deus, quer estar entre os santos, cantando no meio dos anjos, é santo, santo, santo. Eu acho que falta ainda um pouquinho aí para nós atingir esse nível de maturidade espiritual. Então nós vamos buscar Ele aí dia a dia, para a honra e glória da presença do Senhor, e eu creio que nós vamos alcançar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 15 de 1 Samuel, nós encerramos aí, então, capítulo 15. Mas eu vou fazer um adendo aí no verso
35, nós encerramos o capítulo 15 como? Com a rejeição de Saul, sim ou não? Sim. Então, como que encerra o capítulo 15? Capítulo 15, verso 35. E nunca mais viu Samuel que aí entra aquela questão da companhia que eu falei, né? Se você não está andando com Deus, meu amigo, se você não está fazendo a vontade de Deus, não conte também com a minha companhia. Samuel se aparta de Saul, né? E nunca mais a Bíblia diz que ele se encontrar depois da resposta que Deus deu para Samuel, certo? E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul sobre rei em Israel. Samuel foi rei, 34, 35. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua. Então nunca mais eles se encontraram. Porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Esse eu acho que é o pior sentimento que o ser humano pode ter, o sentimento de dó, de pena, de sabe? E foi esse sentimento que Samuel teve ao olhar para Saul, tipo assim, Deus, tinha tudo para dar certo. Eu investi minhas fichas em você, ou seja, Samuel ofertou o seu melhor para Saul, para que ele fosse e se tornasse um grande homem de Deus, que ele tivesse responsabilidade. Todas as orientações que Samuel pudesse entregar a Saul, ele fez, né? Porque ele gostaria realmente que ele se tornasse um rei aprovado por Deus para Israel. Essa era a vontade de Samuel, porque estava sendo instruído por um grande homem de Deus. Deus deu instruções para Samuel fazer isso, mas Saul, infelizmente, com todas aquelas informações, com tudo aquilo que ele recebeu, é como se ele tivesse jogado então aí na lata do lixo, né? Saul então foi reprovado. O seu método de governo era a manipulação, né? Era a força, era o controle. Ele tentava dominar as pessoas e não que elas estivessem, né, governando junto com ele, não incentivando as pessoas a estarem com ele na batalha. Não, se vocês não for comigo, eu vou matar. Se não for comigo, eu vou castigar vocês, eu vou matar os seus animais. As pessoas não vinham voluntariamente lutar ao lado de Saul. As pessoas não se juntavam ao lado de Saul para, dizer, não, estamos juntos também, não, nós vamos lutar por aquilo que é nosso. Essa terra foi o Senhor que nos deu, então nós vamos lutar por ela, né? Não tinha, a todo tempo ele tentava governar pelo controle e pela manipulação. Então ele tentava todo tempo assumir o governo e o comando do povo. Talvez essa seja uma das razões por quem Deus o reprovou. Porque quem realmente estava no comando e no controle da situação? Deus. Nós vimos isso na aula passada, né? Em algum momento, na fala de Davi, a gente vê ele falando, gente, eu estou no trono, mas não estou mandando nada aqui não, ele está mandando, estou só obedecendo. Tá entendendo? Então essa consciência Saul não tinha. Já Davi, o seu método de governo, né, foi pela simplicidade e pela humildade. Tanto que o povo adota Davi. Davi não era rei, o rei era Saul. Quando Davi começa a vencer no nome do Senhor dos Exércitos por Israel, o povo já começa a adotar Davi como rei. E foi isso que incomodou Saul, porque ele olha agora e ele está vendo o povo voluntariamente adotando Davi como uma figura de autoridade. O povo agora começa a amar Davi porque ele se dispôs a proteger o povo, ele se dispôs a fazer algo que não era sua responsabilidade. Lembra? Aí volto na aula passada novamente, né? E tem gente que espera ter responsabilidade, ou um nome, ou uma carteirinha para fazer alguma coisa. Davi não, ele começa a trabalhar sem se preocupar, né, em ter alguma coisa em troca. E a consequência disso foi o trono de Israel, que Deus colocou ali em suas mãos. Bem, então vamos entender aqui o capítulo 16. O capítulo 16, a Bíblia vai falar que o Senhor chama Samuel e mais uma vez repreende ele, dizendo: Samuel, até quando você vai ficar chorando por causa de Saul? Samuel não visitava mais Saul, Samuel não ia mais na casa de Saul, mas Samuel chorava por causa de Saul e pela situação que ele estava vivendo. Então o Senhor agora vem até ele e diz: até quando você vai chorar por ele? Até quando você vai interceder por ele? Porque Samuel não estava orando por
Saul. Ele não ia visitar, ele não ia na casa de Saul, ele não tinha proximidade com ele, mas ele orava por ele, porque o próprio Deus nos ensinou a orar e interceder pelas autoridades. Então Samuel estava cumprindo o seu ministério, orando por Saul. Mas não era mais amigo, mas não estava junto, mas estava orando por ele. E o Senhor agora vem repreender, ele diz: olha, pode parar de chorar por causa de Saul, pode parar de orar por ele, pode parar de chorar por ele, enche o teu vaso de azeite, vai fazer o que eu te mandei. Eu te levantei como sacerdote, juiz e profeta no meio do povo. Então agora você vai me levantar com o seu vaso cheio de azeite, porque eu vou te levar num lugar. E Deus já dá para ele o endereço. Enche o teu vaso de azeite e vem. E nós vamos até a casa de Jessé. O Belê. O que isso quer dizer? A casa de Jessé, a Bíblia está se referindo diretamente à linhagem de Davi. A Bíblia já está apontando para algumas profecias de Isaías. A Bíblia já está dizendo que a raiz de Jessé já está brotando. Deus está falando para ele assim, ó: não saiu a árvore ainda, não deu fruto, você não viu nada ainda, porque ainda é uma raiz, a raiz está embaixo da terra, a raiz está escondida e você não está vendo, porque Isaías não profetizou a árvore de Jessé, ele profetizou a raiz. E Deus fala para Samuel: eu estou vendo a raiz e eu sei onde a raiz está. Onde ela está? Na casa de Jessé, que vai para lá e você vai. Nossa! Deus está vendo coisas grandiosas que vão acontecer na sua vida e você não descobriu ainda. Satanás está levantando contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua história, porque ele já está vendo a raiz, ele já está vendo o broto. Porque ainda não viu o fruto, porque ainda não viu a árvore, porque parece que não aconteceu nada. Mas saiba que as árvores grandes, antes de mostrar a sua face, antes de mostrar o primeiro broto, ela se certifica de que ela tem força o suficiente para crescer o tanto que ela precisa. Ela começa a crescer primeiro para baixo, começa a firmar as raízes, de maneira que ela não possa ser arrancada quando ela apontar a cabeça fora da terra. E Satanás começa a perseguir um crente exatamente nesse momento, quando ele olha e ele vê que esse crente ele tem raiz. Quando o crente aparece, já crescendo, já aparecendo, Satanás olha assim e diz: isso aí não vai lugar nenhum. Esse aí daqui a pouco cai. Esse aí eu não vou nem ter trabalho com ele. Eu vou entregar um sonho para ele, eu vou entregar algumas pessoas que idolatram, que abraçam, que diz que está tudo bem, que ele é o melhor, e ele vai crescer só para cima. E na hora que eu quiser derrubar, não precisa de um vento forte. Qualquer tombinho que eu der nele, ele não levanta mais. Agora, a dificuldade de Satanás é quando ele vê um crente, ali que tem toda a oportunidade para aparecer e não aparece. Tem toda a oportunidade para se, sobressair e permanece humilde. Ele começa a se preocupar, porque ele sabe que todo crente tem um crescimento. E se esse crente não está crescendo para cima, ele está crescendo para baixo. Ele está fortalecendo as suas raízes. Ele está firmando o seu compromisso com Deus. Antes de pôr a cara para fora de casa, ele está trancado no quarto, orando e falando com Deus. Antes de que as pessoas saibam que ela é um grande homem e mulher de Deus, ele está fortalecendo o seu compromisso com Aleluia! Você começa a se preocupar. Então agora, quando Samuel vai até a casa de Jessé, o profeta tem um problema. E existem problemas em ser profeta. O profeta ele tem a certeza de que Deus está falando com ele. Mas às vezes nós, como profetas, erramos a direção, erramos a flecha quando tentamos dar um passo na frente do Senhor, ou quando pensamos que já entendemos aquilo que Deus nos mandou falar. Os obreiros, os profetas da casa que vivem, fala, gente, Deus falou, segura, espera um pouco. Você não errar o alvo, espera um pouco, você não espera, não custa nada. E Samuel agora, quando ele chega na casa, aleluia, de Jessé, ele já vai com a certeza. Qual é a certeza? Qual é a certeza? É lá que eu vou encontrar o rei. Eu estou indo lá para ungir alguém. Essa era a certeza que ele tinha. E a certeza que ele tinha se tornou um problema quando veio o primeiro jovem. Porque quando veio o primeiro jovem, o profeta estava cheio de certeza e já tinha a autorização de Deus para fazer o quê? Para ungir alguém. Então quando veio o primeiro jovem, ele bate o olho no jovem, o que ele diz? É esse. Eita, glória a Deus, aleluia.
Então eu tenho autorização de Deus, eu tenho autoridade de Deus, eu já tenho uma palavra, já tenho uma voz de Deus. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque quem vai me tirar sou eu. Então eu tenho que ter certeza. Só que Samuel já vai pegando o vaso de azeite e diz: vem, ajoelha aqui, já, porque é esse mesmo. Deus falou: ei! Esse não, porque eu estou vendo coisa que você não está vendo. Eu estou enxergando coisa que você não está enxergando. Eu sei de coisas, Samuel, que você não sabe. Meu Deus. Então vem o segundo irmão e a história se repete. Vem o terceiro irmão e a história se repete. Vem o quarto, o quinto, o sexto irmão e a história se repete. Só que era uma casa de 8 irmãos. E quando vem o sétimo irmão, e agora Samuel diz: pronto, não é possível. Esse é o último. Se ele reprovou todos os outros, só pode ser esse, porque estava aqui, ó. Todos os 7 estavam expostos, estavam ali. Então Samuel acha que só são aqueles. Então quando vem o último irmão, Samuel fala o quê? Certamente é esse. Eu não estou vendo mais ninguém. Se Deus já reprovou todos os outros 6, só pode ser esse. Ué, vai ser quem? Deus já falou que o pai não é, Jessé não é. Os irmãos, eu comecei daqui para lá, já foram todos. Na cabeça de Samuel, que não sabia que eram 8 irmãos e não 7. Quando vem o sétimo irmão, ele já diz: ó, vem logo, já, porque eu já passei vergonha demais. Eu cheguei aqui dizendo que era profeta, e disse que era o primeiro, então me fez voltar atrás. Então o que é melhor? Esperar um pouco para falar ou ter que pedir perdão depois e olha, eu me enganei? Não era bem assim. Deus falou, mas eu me confundi. Não, espera um pouco. Porque a palavra do profeta, ela tem que ser certeira. Deus falou que é. Deus falou que vai fazer, vai. Pode não ser hoje, pode não ser agora, mas se Deus vai fazer, Ele faz. Porque quem falou foi Ele. E o profeta agora está numa saia justa. Porque o último que ele pensava que era o último, não era o último. E Deus já tinha reprovado aquele também. Ele falou: então o Senhor me fez vir aqui só para passar vergonha? Meu Deus. Aí ele olha para o pai, que sempre ainda tem uma esperança. Por um acaso, ele não acreditava que tinha mais filhos. Porque quem é o pai, em sã consciência, que sabendo que vai ter uma visita divina na tua casa, que vai vir um homem de Deus na sua casa, que vai vir um enviado dos céus, vai deixar um filho para fora? Jessé. Rejeitado. Então ele olha para o pai e diz assim: por acaso, né, vai que tem alguém viajando na cabeça de Samuel, vai que tem alguém fora da cidade, vai que tem, né, na cabeça de Samuel, se tem alguém, não está na cidade. Então ele pergunta assim: porventura, você tem mais algum filho? Meu Deus. Tem mais algum jovem? Ou são os que esses aqui? Aí ele fala assim: ainda tem? E é o menor. Se você rejeitou esses aí, meu, cheio de qualidade, já, né, chefe de exército, porque esses eram os irmãos de Davi, as qualificações, já eram chefes de exército, já eram homens instruídos na guerra, já eram homens estudados, já eram homens aceitos pelo povo, já eram chegados do rei Saul. E talvez isso explique por que eles tinham sido reprovados. Olha com quem eles estavam andando, olha quem era a companhia. Deus falou: não serve. Não serve, já está contaminado. Diga com quem anda, que eu vou saber muito bem quem é você. Então, você engana os outros, você não engana não. A Bíblia diz que o Senhor porta fora. Então Jessé traz a resposta, dizendo: ainda tem um, mas é o. Ou seja, se você reprovou esses aí, meu irmão, não é ele que você vai escolher, não. Se você reprovou os outros, imagina o pequenininho. Só que na hora que o pai fala assim, Deus fala no ouvido do profeta. E o que Deus fala? É isso aí. Eita Deus. Samuel olha para ele e diz: opa, para o banquete, ninguém senta na mesa, ninguém come nada. Ninguém senta aqui. Ninguém vai comer nada, ninguém vai festejar. Enquanto ele não estiver no meio de. Aleluia! Só que o menino estava onde? No pasto grande de ovelha. Então até chamar o menino, até o menino vir, tomar um banho para se apresentar diante do povo de Deus, até ele se preparar, ficou todo mundo de castigo ali.
Davi vir e se apresentar e se assentar à mesa, porque não podia, né, da maneira que ele vinha do campo, não é só uma questão de higiene, mas era uma questão de princípios, né? E o judeu prezava por isso, então ele teria que se lavar, ele teria que, né, se apresentar, principalmente sabendo que iria se apresentar diante do homem de Deus. Está entendendo? Então tiveram que esperar todo esse processo para que Davi pudesse se apresentar. Mas entenda uma coisa: o Senhor não escolhe uma casa por acaso. Vou repetir: o Senhor não escolhe uma casa por acaso. Já havia sido profetizado que seria da raiz de Jessé, que seria da família de Jessé. Deus já sabia aonde buscaria. Talvez você pense, né, e olhe para a situação da sua casa, dos seus filhos, da sua família, assim, mas como? Né? Como o Senhor vai achar um profeta no meio de nós? Como que o Senhor vai fazer alguma coisa aqui? Porque Ele já profetizou, porque Ele já disse, e vai acontecer. Ainda que o inferno trabalhe contra, conspire contra, Deus ele vai cumprir aquilo que Ele tem que fazer, porque Ele é Deus. Amém? Não tinha só 7 irmãos, tinha Davi e também tinha 2 irmãs, diz a história. Era uma casa de 8 irmãos, contando Davi, e mais 2 irmãs, eram 10 homens naquela casa. E o Senhor já tinha determinado que daquela casa Ele ia levantar a raiz de Jessé, porque Jessé, ele aponta para Boaz. Jessé era descendente de Boaz, que era descendente de Ruth, lembra que nós estudamos? Que por sua vez era da tribo de Judá. Olha Judá. E você acha que Jesus olhou para a casa de Jessé assim do nada, né? A gente lendo assim, parece que lá naquela casa. Não, irmão. É algo que já está sendo preparado de muito tempo e ninguém está vendo. Olha a raiz lá onde estava. Está enxergando agora? A raiz não está em Jessé. Jessé é a ponta da árvore saindo já para fora da terra. A raiz estava muito mais profunda. A raiz vinha antes de Ruth. A raiz veio antes de Boaz. A raiz veio antes de Judá. A raiz veio lá antes de Jacó. Olha, era grande ou não era raiz? Deus só veio fortalecendo, meu irmão. E quando o Senhor apresenta o seu projeto já tem raízes. O seu projeto já tem a estrutura consolidada. Por mais que o inferno trabalhasse para destruir aquela raiz, ele não conseguiria mais. Porque se ele ateasse fogo naquela raiz, ela ainda ia sobreviver apenas com o cheiro das águas. Porque é isso que a profecia diz. É isso que Jó já profetizava acerca da raiz de Jessé. É isso que Isaías já profetizava acerca daquele que viria para fazer a vontade de Deus. Quando a Bíblia diz que ele era belemita, a Bíblia está dizendo que ele era morador de Belém. Ó, a raiz já aparecendo, né? A raiz já virando o primeiro broto, saindo da terra. O criador de ovelhas, de cabras, cuidando da base do sacrifício, da igreja, do templo. Olha o berço. Olha o berço. Davi era pastor de ovelhas e de cabras, que por sua vez eram os principais animais ofertados a Deus em sacrifício e holocausto. Aí vem alguém e diz assim: ó, o menino caiu de paraquedas, foi escolhido por acaso. Foi não, Deus já havia uma preparação muito grande para apresentar Davi naquele tempo. Então eu disse que Deus não escolhe uma casa por acaso. E agora eu vou dizer para você que Deus também não escolhe qualquer um. Ele reprovou 7. Então, se você tem certeza que você foi escolhido, separado, chamado pelo Senhor, então alegre o teu coração, porque o Senhor não chama qualquer um. Ninguém cai de paraquedas no ministério, e aqueles que decidem se aventurar, o tempo vai mostrar que eles são de mentira e não são de verdade. Mas aqueles que realmente são fortalecidos pelo Senhor, o Senhor vem e mostra a sua força e revela a sua graça sobre eles. Então, os 7 filhos de Jessé tinham qualificações que agradavam os homens, mas as qualificações deles não agradaram a Deus.
Então eles conseguiram agradar os homens, conseguiram agradar o pai, conseguiram agradar a mãe, conseguiram agradar a família, conseguiram agradar o próprio Saul, conseguiram agradar o rei, conseguiram agradar aos homens. Mas diante de Deus, eles foram reprovados. E Deus agora manda Samuel ungir Davi. E uma das coisas que a gente costuma dizer que é improvável, né? Teologicamente é improvável. Biblicamente, a gente, se for seguir o pé da letra, é improvável. Mas nós estamos falando do Deus do impossível. Deus arranca a unção de Saul. A unção que ele deu para Saul, a consagração. Ele fala assim: uma vez ungido não tem como, uma vez pastor não tem como, uma vez obreiro não tem como. Fala isso para Saul. Porque quem ungiu ele a rei? Deus. E quem desqualificou ele como rei? Deus. Vou tirar isso aqui. Ah, mas eu sou pastor, só não estou tomando conta de igreja. Então você não é pastor. Eu sou obreiro, eu só não estou filiado na igreja, só não estou trabalhando na igreja. Você não é obreiro, você não está servindo para nada, você não está dizendo é só a carteirinha que você tem, né? Então você não é obreiro. Se você não está sendo útil, se você não está trabalhando na obra, se você não está fazendo a vontade do Senhor, você não é obreiro, porque o mesmo Deus que qualifica, ele desqualifica. Uma vez ungido, sempre ungido. Cai nessa não. Agarra a função. Você tem certeza do seu chamado, você tem certeza da sua responsabilidade, abraça ela, porque senão o Senhor toma. Por causa de ensinamentos errados na igreja, tem muita gente por aí pensando que está ungido, pensando que ainda tem algo de Deus nele, mas Deus já arrancou por mais tempo. Ah, mas Deus já usou a minha vida. Ah, vou te contar, senta aqui comigo, vou te contar o que é. Uma vez eu orei, o aleijado levantou, uma vez eu cantei. Ah, Deus operou um milagre. Foi, uma vez. Virou conto de fato. Era uma vez, lá atrás. Foi, passou, irmão. Você está no presente, você já foi, esquece. Você não vai viver de glória do passado. Nós vamos ser julgados, nós vamos ser galardoados por aquilo que estamos fazendo e fizemos. Se permanecermos na mesma pegada, se decaiu, meu irmão, acabou, voltou no zero. No final da fila tem que começar de novo. Tem gente que foi grandemente usado por Deus, tem gente que Deus que usou, Deus levantou, Deus deu unção, Deus capacitou, mas parou, meu irmão. Virou lata velha, só faz barulho. Então agora levanta, vai buscar de novo, corta atrás, para que talvez o Senhor tenha misericórdia de uma pessoa dessa, porque senão, meu irmão, acabou. E que é mais forte que faz. E o problema é esse: não faz, não quer fazer, e quando chega um que faz, mas eu já estava aqui. Sacanagem. Pastor, parece que não sei, está endemoniado. Não faz, não quer fazer e fala mal de quem está fazendo. Agora, você como ungido, como escolhido, como eleito, não pode olhar para essas coisas. Você que está fazendo, você que está decidido em fazer aquilo que o Senhor te ordenou, tem que parar os seus ouvidos, fechar os seus olhos e ouvir apenas a voz de... Porque senão você para, senão você fica igual a eles, senão você segue um mau exemplo e não um bom exemplo. Você precisa traçar uma direção e seguir na presença do Senhor para alcançar o seu objetivo. Senão, você também se torna desqualificado. Porque fulano chegou primeiro. Eu tenho que esperar fulano ir. Esse fulano chegou primeiro. Eu vou respeitar. Você tem que respeitar a unção de Deus na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz assim: dá honra a quem tem honra, não é quem tem cargo, não é quem chegou primeiro, não é quem tem mais tempo de ministério. É dar honra a quem tem honra. Quem está honrando o nome santo do Senhor tem velocidade. Quem está honrando ao Senhor tem honra. Quem está fazendo a vontade de Deus tem honra. Quem está abrindo mão do mundo para servir a Deus, isso tem honra. Aleluia. Fala. O pastor está falando no texto, não sei se eu mandei um pastor para a pastora, há 3 dias atrás, 4 dias atrás, a missionária que estava lá ajudando o pastor, até que já conversou com ele, está fazendo a obra, aí um que não está na presença viu aquilo lá e alguém mandou uma bênção para o pastor, Deus mandou. Aí o que acontece? Mandou lá, tomar cuidado com a rede social, mandou algo pelas redes sociais para ela já tem um pouquinho de idade. O que aconteceu?
preparar ele, então, porque a palavra que ele liberou para ela não estava. Entendeu por quê? É aquele negócio, uma ajuda e apontando que ele vai ajudar mais. Hoje eu falei com ele e ela está melhor. A pressão dela subiu de tal maneira que ela não acreditou, porque estava falando mal do pastor, entendeu? E ela foi falando lá e me defender, aí ele disse, cara, tem um monte de coisa em cima dela. Palavra, aquilo que você está falando. Ela deu os fortes, sabe? Nós precisamos ser edificadores. 1 Samuel 16, verso 11, vai dizer assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram seus jogos? Disse: não, ainda falta o menor. Preciso mostrar para você na Bíblia. Você fala assim: você está inventando coisa para mim. Não está aí, ainda falta um, mas é o menor. Quem fala que ele era menor? O próprio pai. O próprio pai desqualifica ele. O próprio pai sabe não ver potencial no filho de receber aquela dádiva, aquela unção. O próprio Jessé olha para ele e fala assim: ó, não serve. O próprio pai olha para ele e fala assim: ó, se você reprovou aqueles, esse aqui também, esse aqui eu, Jessé está dizendo, esse aqui eu reprovo. Essas palavras de Jessé estão dizendo isso. Esse aqui não serve. E você está esperando a aprovação da sua família para tocar o seu ministério? É isso mesmo? Você está esperando a aprovação daqueles que não querem nada com Deus, poder reconhecer o que Deus está fazendo na sua vida? É isso mesmo? Tem coisa que é só você e Deus, meu irmão. Tem coisa que a esposa não vai entender, o esposo não vai entender, os filhos não vão entender. Tem coisa que o lugar onde você trabalha não vai entender, o chefe não vai entender, mas você tem que estar entendendo, entendido daquilo que está acontecendo. Todos desqualificaram Davi, mas quando Samuel chega para ungir Davi, você vê Davi rejeitando a unção, dizendo: não, eu não sirvo para isso, eu não. Você vê Davi rejeitando a unção? Você vê Davi dizendo assim, né? Igual, não, mas eu sou o menor, igual o profeta. Ó, hoje não, eu sou jovem, eu sou pequenininho, não sirvo, eu sou não, eu sou insignificante. Você vê isso acontecer? Não. Davi falou: se vem de Deus, se Deus mandou, eu encaro. Eita glória! Eu posso não estar preparado para isso, posso não ter potencial para isso, mas se ele viu potencial em mim, eu acredito. Você se sentir incapacitado não é o problema é você duvidar daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Entendeu? Você se sentir pequeno diante daquilo que Deus tem para fazer na sua vida não é o problema. Qual é o problema, pastor? É você duvidar que Deus pode fazer. Porque em nenhum momento você vai ver Davi dizendo: não, eu não. Sabe, saindo da situação. Eis que apacenta as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos na mesa até que ele não esteja aqui entre nós. Então mandou buscar ele e o trouxe. Era ruivo e formoso de semblante, de boa. Alguém que está tomando conta de ovelha no campo, no meio do brejo, tem boa aparência? É apresentável para alguém? Então você entende que antes disso ele teve um processo de se banhar, de se trocar, de se apresentar, que nem eu falei para você antes, né? Senão depois aparece alguém e fala: mas não está escrito. Não, está escrito. Você precisa prestar atenção no que você está lendo, né? Então ele se apresentou de maneira apresentável diante de Samuel. E diz o Senhor: levanta aí, unge. Quando veio os outros, Samuel estava de pé. Sim ou não? Quando os outros entraram, Samuel estava pronto para ungir. Mas Jessé desanima até Samuel. Samuel senta, diz: o pai disse que não é. Quem sou eu? Se o pai já disse que não presta, que não serve, será que é esse mesmo ou será que Deus está me testando? Samuel começa a pensar, né? Então ele se assenta. Quando o menino entra, ele ainda está sentado, meio que desacreditado. Não é esse. Se Deus reprovou esses, também não é aquilo. O próprio homem de Deus duvidou daquilo que Deus ia fazer através da vida de Davi. Tanto que Deus vem e diz: ei, levanta. É esse aí. Esse mesmo. Esse mesmo. Levanta-te e unge. Deus retruca com ele, porque é esse mesmo. Por que Deus fala esse mesmo? Porque Samuel está retrucando com Deus em pensar
senão ele já teria se levantado, Deus não precisava falar mais uma vez. Ixi, eita, Se ele tivesse de fato entendido que o negócio era sério, ele já estaria de meu irmão, estou ali por ordem de Deus. Deus falou, vai hoje, meu irmão, ele já era para estar saindo pulando e opa, vem cá, tá glória. Mas olha que Deus, ele em pensamento está retrucando com Deus. Quem aqui nunca, né, questionou algo num culto, durante uma pregação, né, questionou algo que Deus falou e a resposta veio antes de você abrir a boca? Foi isso que aconteceu com Samuel. Ele está questionando a Deus em pensamento e Deus mandou a resposta para ele antes dele abrir a boca. Mas esse mesmo, Deus está respondendo uma retruca de Samuel em pensar. Ele pensou e Deus respondeu. É esse mesmo. Não pergunta mais não. Levanta e unge ele, porque esse mesmo é. Então Samuel levantou, nem com vaso ele estava mais. Ele levantou, pegou o vaso, já não estava mais na mão dele. Está vendo como a gente lendo, a gente vai embora, tem detalhe que a gente não percebe. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de... Meu Deus! Então Samuel se levantou e se tornou a amar. E aí entra aquela questão que eu falei com vocês, talvez alguém diga, pô, mas Deus não, eu creio que Deus não tira não, pastor, isso são assim, que Deus não arranca. Não, então vamos lá. Nós vemos aqui na aula passada, no texto passado, que o Senhor retirou de Saul o espírito, sim ou não? Sim. E colocou um espírito mau, sim ou não? Sim. Nós lemos isso aqui? Vocês estão concordando comigo? Nós lemos, não lemos? Vocês leram aí? O Senhor retirou de Saul o espírito e colocou nele o espírito mau, o espírito que perturbava, inquietava ele. O Senhor fez isso com Saul. E com Davi? Ele colocou o espírito o que ele arrancou de Saul. O que ele tirou de Saul, colocou em Davi. Percebe isso? Entende isso? O que ele arrancou de Saul, agora ele coloca em Davi. E assombrava o espírito mau da parte do Senhor. O espírito do Senhor se retirou de Saul. 1 Samuel 16, verso 14. Olha lá. O espírito saiu de um e entrou no outro. O espírito mau faz isso? Sai de uma pessoa e entra em outra? Sim ou não? Sim. Aqui tudo mundo está afrontando. Eita! Sai, tem uns 15 dias uma obreira numa casa, veio perguntar para mim se ela poderia entregar o cargo dela de ombreira, né? Aí eu comecei falando agora aí, eu falei, então ela está possuída pelo espírito mal. Sim. Porque ela não quer mais a unção de ombreira na vida dela. Eu falei, infelizmente você não pode entregar, mas a carteirinha você pode entregar o seu carro. Sim. Agora naquele grande dia, Deus vai receber o que ele te deu. Espíritos perturbadores. Ela não aceitou, até comentei, foi na cara do carro, sabe? Está cheio deles dentro da igreja. Espíritos perturbadores. Não quer fazer nada, não quer trabalhar para o Senhor, não quer fazer a vontade de Deus, mas quer perturbar quem está fazendo. Exato. A responsabilidade de fazer não quer, mas perturbar quem está fazendo consegue. E é isso que está acontecendo com Saul. Ele começa a tentar impedir aquilo que Deus vinha fazendo. Então Deus arranca o espírito de Saul, que ele mesmo tinha dado para crescimento, para empoderamento, para que Saul, fosse capacitado para fazer um algo por Deus. Deus tira, mas Deus coloca em Davi o teu espírito de capacidade, o teu espírito para levantar, o teu espírito para fazer a vontade do Senhor. E o próprio Deus foi quem mandou Samuel ungir a Davi. E o espírito se apoderou de Davi e saiu de Saul. Foi o que nós vemos aqui. Por que se apoderou de Davi? Davi diz assim, eu quero, mas eu só quero se for para ser cheio. É para ser cheio? É para fazer a vontade de Deus mesmo? É, então eu quero. Eita. Perdão, então só queira o Espírito.
só queira a presença de Deus se for para ser cheio, se for para ficar pelo meio, se for só para dizer que tem, se for só para cantar de crente por aí e para se aproveitar das oportunidades dentro da igreja, eu não preciso de você não, eu já digo, eu já conheço. Os salmos que Davi canta posteriormente, lá em Salmos, que ele apresenta para o povo, ele começa a cantar junto com o povo, vai demonstrar que a sua intimidade com Deus é de antes. Porque o que empodera, o que encoraja um homem a lutar com um leão? O que empodera um homem a lutar com um urso? Fala a verdade. Ainda mais um menino. Então você entende que Davi, ele tinha já um compromisso e um contato com Deus. Aquilo ali não nasceu a partir dali. O Espírito apenas se apodera. O Espírito antes tinha contato com Davi, né? Soprava algumas coisas no seu ouvido. Ele salmodiava a Deus enquanto cuidava de ovelhas. Agora, quando o Senhor unge ele, o Espírito se apodera. O que é isso? Toma conta por completo. Isso é se apoderar. O Espírito Santo toma o domínio da vida de Davi a partir daquele momento. Efésios 5,18. O que a palavra do Senhor vai dizer para nós? Leia em alto e bom som, por favor. Glória a Deus. Aleluia. 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Dissolução quer dizer contenda, quer dizer, sabe? Então assim, não se embriague de vinho, de bebida. Está falando para nós que temos a presença do Espírito. O que o Senhor está dizendo? Enchei-vos do Espírito. Então eu tenho essa capacidade, esse potencial de ser cheio de Deus, de ser pleno de Deus, de ser repleto da presença de Deus. Quando tem gente preocupada com maquiagem, com cabelo, com estilo de roupa, tem gente que ainda ora, tem gente que ainda lê Bíblia, tem gente que ainda busca a presença de Deus, tem gente que ainda quer mais de Deus, tem gente que se contenta em ser igual os irmãos de Saul, andar como crente, com uma Bíblia embaixo do braço, andar de terno e gravata, mas continua falando mal da vida dos outros, continua se levantando contra os seus irmãos, continua longe da vontade de Deus, e não é esse tipo de crente que Deus precisa. Deus quer pessoas que lhe obedeçam. Deus quer pessoas que estejam dispostas a fazer a sua vontade, abrir mão do seu ego, das suas próprias vontades, para obedecer a Deus. Você vê que o Senhor ele rejeita Saul porque ele para de ouvir e receber as orientações de Deus. Então, a partir do momento que ele para de ouvir a Deus, ele é jogado de fora, ele é colocado no escanteio. E quando agora ele vem para ouvir a voz do Senhor, quando Davi agora se prontifica em obedecer a Deus, Deus preparou um lugar de destaque para ele. E é por isso que a palavra do Senhor vem ensinar para nós que nós podemos ser cheios e plenos da presença do Espírito Santo. Aleluia! E aí nós precisamos tomar cuidado com uma coisa. Verso 18. Olha o que acontece no verso 18. Quando o Espírito se retira de Saul, o Espírito mau entra nele, ele começa agora a ser perturbado. Alguém fala assim, ó, nós precisamos encontrar uma pessoa que toque harpa e que seja cheio de Deus. Porque eles entenderam que era um espírito mau. É algo que está perturbando Saul. Então a gente precisa de alguém que tenha contato com Deus. Lembraram de quem? Davi. Então ele tinha compromisso com Deus já de antes. Porque não deu tempo de construir aqui um testemunho. Não deu tempo de construir aqui um testemunho mesmo, né, de vida. Então você percebe que o testemunho de Davi chega primeiro que ele no palácio. Olha como o testemunho de Davi chega primeiro no palácio. Verso 18, 17. Capítulo 16, 1 Samuel, verso 17. Então disse Saul aos seus: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-lo. Traz ele aqui. E aí nós vamos ver agora, o que nós vamos ver agora? A fama de Davi. Qual era a fama que Davi tinha? Como Davi era conhecido? Como que era a fama de Davi por pessoas íntegras e idôneas, né? Porque na boca de quem não presta, até quem é bom não vale nada, né?
Mas aqui o rei está perguntando para os seus conselheiros, pessoas que tinham moral diante do rei e diante do povo, pessoas que tinham boa fama. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto, tenho observado um filho de Jessé, que ele é belemita, ele é de Belém, ele sabe tocar, ele é valente, animoso, quer dizer, alegre, né? É homem de guerra, ele é sisudo, ou seja, sério em palavras, ninguém vê ele com engano, com mentira, com palhaçada, e ele também é gentil, e é um homem de presença, e o Senhor é Com ele. nosso. Meu Deus. O testemunho de Davi chega primeiro que ele no palácio. Você consegue entender isso? O testemunho tem asas. Aleluia. O testemunho voa. O testemunho chega na frente. Alguém vai falar mal de você, isso é certeza. Alguém vai se levantar contra a sua vida, contra o seu ministério, contra aquilo que você está fazendo. Isso é fato. Isso é fato. Mas entenda uma coisa: o seu testemunho vai chegar na frente. Quando chegar alguém para falar mal de você, o seu testemunho já Aleluia. E se ninguém se levantar para te defender, como foi com Jó, né? Até os amigos estavam contra, o próprio Deus se levantou para testemunhar a favor dele. Vocês podem falar como vocês quiserem. Eu conheço o coração dele. Para mim ele é um homem reto, íntegro, desvia do mal. E o que vocês pensam dele para mim não serve de nada. Então o testemunho de Davi chega na frente. Aprenda isso. O seu testemunho vai abrir portas que você nunca ousou bater. Vou repetir para você. O seu testemunho, ele vai abrir portas para você que você nunca ousou em bater, porque você achou incapaz, achou que era muito para você, mas o seu testemunho abriu portas. Davi nunca entregou currículo no palácio, Diego. Davi nunca pediu uma oportunidade para trabalhar dentro do palácio. Sabe por quê? Ele mesmo talvez achou que não tinha capacidade para isso. Mas o seu testemunho abriu uma porta que Davi nunca bateu. O testemunho de Davi abriu uma porta que ele nunca ousou em sonhar passar por ela. Mas o Deus a qual nós servimos é o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Agora tem outra coisa. O testemunho de alguém mau caráter, de alguém mal intencionado, de alguém que não segue, não obedece à vontade de Deus. O testemunho de uma pessoa assim pode trancar portas, fechar portas que essa pessoa passou a vida dentro de uma briga. Então, um testemunho, ele tem essas duas vertentes. Ele pode abrir portas que você nunca bateu, mas ele também vai trancar portas que muitas das vezes essa pessoa esteja sonhando em abrir. Os irmãos de Davi sonharam com o trono. Os irmãos de Davi almejaram o trono. Mas o testemunho deles diante de Deus os fez serem reprovados. Mas o testemunho de Davi abriu grandes portas para ele. Ok? Alguma pergunta aqui? Alguém? Não? Vamos lá. Então, Davi agora está ungido, sim ou não? Separado para ser rei, mas continuava trabalhando e cuidando de ovelhas. Como chama isso? Humildade. Isso se chama Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas. Davi sabia que ele ia ser rei, mas sabia que a hora não era aquela. Davi sabia que ia sentar no trono, mas sabia que aquela não era a. E por que você está inquietando a Deus por algo que Deus já disse que vai fazer, por algo que Deus já disse que é seu, por algo que Deus já disse que vai realizar? Se ele disse que vai fazer, que vai realizar, que vai concretizar, no tempo e no momento certo, as coisas irão acontecer. Deus falou que é e ponto, acabou. Deus falou para Davi: eu vou fazer, mas a hora não é a, só te resta esperar. Pronto. Eita, glória! Eita, Deus! Aleluia, glória a Deus! Alto e claro. Aqui quando fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, ele passou a sentir o Espírito. É sério que você vai fazer? Sério que você vai fazer voltar com isso? É que eu lembro. Da mesma forma que a gente sente
sabe que Sansão sentia o Espírito? Ele se sentia empoderado, sim ou não? Ele sentia. A Bíblia mostra isso. Como? Pela coragem que ele tinha. Depois de ter sido cego, depois de ter passado toda aquela humilhação, o que encoraja ele a fazer aquele feito? O que diz para ele assim, ó, você pode glorificar o nome do Senhor mesmo depois dessa vergonha? Ele sentiu. Ele sentiu. Imagina alguém que já tinha sido envergonhado, já tinha apanhado, já tinha sido arrancado dos seus olhos. A Bíblia fala assim, ó, e o cabelo de Sansão começou a crescer. Mas esse não é o ponto, porque ele não perdeu só o cabelo. A Bíblia diz que o espírito não sabia. Quando ele vai enfrentar os filisteus, antes de passar por aquele processo, a Bíblia diz assim, ó, ele se levanta para enfrentar os filisteus, mas não sabia ele, o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele. Então, se ele sabia que o Espírito tinha se retirado dele, porque ele passou toda aquela vergonha, o que encoraja ele a tentar de novo? O próprio Espírito. Ele sente que não é só o cabelo que está crescendo. Ele sente algo a mais que o arrepio, algo mais que o vento. Ele sente que não está mais sozinho. Quem é sensível espiritualmente, não é todo mundo que sente, que tem a visão espiritual aberta, mas quem é sensitivo, né, vamos dizer assim, usam essa palavra mais não em outras religiões, mas essa é a palavra correta. Quem é sensível, quem é sensível ao espírito, sensível eu posso ser a coisas físicas, mas sensitivo é o espiritual, né? Então, quem tem esse feeling espiritual, você passa perto de alguém carregado, você sente. Você cumprimenta uma pessoa que está atribulada por espíritos imundos, você sente aquela presença. Da mesma maneira, quando você tem um contato com alguém cheio do Espírito Santo de Deus, você sente. Tem irmãos, tem pessoas que convivem comigo no trabalho, na igreja aqui, que não precisa estar pulando, não precisa estar no meio do culto para eu sentir a presença de Deus na vida desse irmão. O simples a paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu irmão. O simples pegar de mão, a gente sente que a pessoa realmente está cheia da presença e do Espírito Santo de Deus. Por quê? Nós somos sensíveis. Então, Davi, ele tinha isso. Sansão, ele tinha isso. Davi, ele percebe aquela unção, aquela graça. Por que depois de pecar lá na frente, qual que é a oração dele? Não retire de mim o teu espírito. Por quê? Ele sente que a amizade já não é mais a mesma. Ele se sente que o Espírito está se afastando dele por conta do seu pecado. Então ele se agarra ao Espírito e diz, não arranca de mim o teu Espírito. Isso não arranca. Certo? Porque ele sente aquilo ali, se esvai. Quem está fraco sabe que está fraco. Quem está devagar sabe que está devagar. Quem não está na posição que deveria estar, sabe que está fora da posição. Então, Davi agora ele está, responde a sua pergunta? Davi agora ele está ungido, Davi agora ele está separado, Davi agora ele está separado para ser rei, mas ele continua trabalhando e cuidando de ovelhas. Como que é o nome disso, pastor? Humildade. Tem gente, irmão, como foi falado lá no curso de obreiro, que depois que é consagrado, não quer nem cumprimentar os irmãos que é membro. É só de presbítero para cima. Não. Chega na igreja, os irmãos sempre passa no corredor da igreja, nem olha para o lado, não dá nem a paz. Eu falo que eu conheci gente assim. Eu convivi com pessoas assim. Foi consagrado a presbítero, nem com os diáconos fala mais. Não, é só de pastor e bicho para cima. Esquece. Tem gente assim. A casa da irmã Cida teve uma oração e a gente não fácil, né? A gente nem sabia que tinha sido de irmão pastor. Aí a irmã Cida deu uma oportunidade, poxa, eu quase matei a irmã Cida pra você, eu sou pastor, fulano de tal, olha no anel do meu dedo aí, eu feliz, aí O anel já? É assim, irmão, é assim. Isso desqualifica a pessoa. Quer dizer que a pessoa não está pronta para viver aquilo que Deus proporcionou no momento para ela. Deus quer fazer, como foi na vida de Saul. Deus queria fazer na vida de Saul? Queria. Mas ele mesmo se desqualificou. Como? Com as suas atitudes, com as suas intenções. Ele se
desqualificou diante da presença de Deus. E infelizmente tem pessoas assim. Já pensou se Davi é outra pessoa e Deus fala para ele assim: eu estou te ungindo a rei, ia bater lá na porta de Saul e ele desce no trono porque Deus me ungiu. Exatamente. Sai fora, Deus me levantou. Eu me ungi o rei, o cara está lá na cadeira do rei, quem quer para estar lá? Sou eu, dá licença, eu sou Saul. E o seu tempo acabou. Mas Davi tinha consciência que Deus estava preparando ele para um tempo futuro. Tem gente que não está fazendo nem agora, imagina depois. O serviço de Davi começa antes. Davi começa a servir a Deus antes de sentar no trono. Ele começa a glorificar a Deus, ter intimidade com Deus. Davi já levava pessoas à adoração. Quando alguém fala assim: nós precisamos de alguém que adore ao Senhor aqui no palácio, para que esse espírito saia. Lembraram de quem? Por quê? Ele era adorador. Davi já levava pessoas a adorarem ao. Davi está lá trabalhando, cuidando de ovelhas, cantando e louvando a. E os outros pastores que estavam lá cuidando de ovelhas só. Rapaz, olha lá, sozinho, trabalhando ali com as ovelhas dele, cantando, louvando assim. Ó que vez, nem o sacerdote a gente vê fazer mais isso. Nem o rei a gente vê mais louvando ao Senhor. Olha lá o pastor. Aleluia! Glória a Deus. A fama de Davi chega primeiro que ele naquele palácio. E aí nós vamos ver agora e saber. Olha o berço de Davi. Davi tinha estrutura espiritual. Davi foi ensinado, apesar, ele vem da casa de Jessé, da tribo de Ju. Então, além de estar no sangue, além de estar no sangue, a adoração, Davi, ele desperta isso. E nós vemos a casa de Jessé como uma casa que realmente glorificava o Senhor. Nós vemos isso pela oferta de Jessé. Qual que é a oferta de Jessé? Pão, vinho e cabrito. E isso tem uma representação na Bíblia. Qual é? Pão, Jesus, vinho, Espírito Santo, cabrito, sacrifício. Automaticamente nos arremete a Deus. Uma oferta perfeita e agradável a Deus. Quando Davi ele é chamado para ir lá visitar os seus irmãos, o que ele leva? Pão e vinho. E queijo, né? Na segunda leva, quando ele vai visitar os irmãos, que o gigante está lá afrontando lá, ele vai levar queijo para os irmãos. Mas o pão e o vinho não faltam. É uma casa onde não falta pão e vinho. É uma casa onde não falta adoração. É uma casa onde não falta a presença do Senhor. Agora, os irmãos de Davi, mesmo estando numa casa que não faltava adoração, mesmo estando numa casa que glorificava a Deus, o coração dele já estava desviado. Faz tempo. Tem gente que se vangloria do lugar onde congrega. Eu congrego. E daí? Congrego lá naquela igreja. Congrego com aquele pastor. Beleza. E você ora? Você lê Bíblia? Você consagra? Você vai no ensino da sua igreja? Você vai nos cultos de oração? Não, então não vem se gabar no lugar onde você congrega. Você não está contribuindo em nada para isso que está acontecendo. Que tem de crente dando carteirada por aí, pedindo para pregar no lugar, agenda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, beleza. E que dia que você vai visitar o Senhor? Que dia que você vai pôr o joelho no chão para orar? Que dia que você vai parar para ler Bíblia? Só quer falar, chama uma pessoa dessa para sentar e ouvir e querer estudar a palavra de Deus. Não quer, não, só quer falar, só quer ter o direito, acha que é dono da razão, é dono da verdade. Mas eu glorifico a Deus porque nós estamos diante de um povo que quer conhecer verdadeiramente o Senhor. A gente senta e ouve Deus usar a vida. Senta e ouve Deus usar a vida das irmãs aqui para falar. Nós não temos dificuldade nenhuma com isso. Sabe por quê? Quem faz, quem opera aqui é o próprio Deus. Então não importa quem ele está usando. Ele pode usar o menor. Nós vamos ouvir e vamos receber a orientação dele e vamos glorificar ele para o nome do Senhor. Bem? Pastor, no sábado que eu fui na churrasco da igreja da minha esposa, a Efésio, ela tem uma unção tão poderosa na presença de Deus, que eu não estou aqui para encher o ego, não. Mas a blusa da Efésio, ela estava tão cheia da unção de Deus, que ela atraiu o povo para me perguntar: que camisa linda é essa? Ela tem algo de diferente. Até hoje já tinha um monte de gente perguntando. É a unção. Eu falei, é a unção de Deus. E a pessoa que fez a minha pastora, que
que pinta e tudo. Ele falou assim, ela tá de parabéns, porque tem algo de diferente nessa Ô, glória! Os nossos uniformes, nossos uniformes são consagrados. Foi igual a Nebol no banheiro. Todo mundo. Nossa, deixa eu ver a blusa de vocês. Quando vocês chegaram, a gente já viu de longe. Foi horroroso dentro do banheiro. Parece uniforme de jogador. Todo mundo fica olhando assim. A moça A falou moça assim, puxou assim, tá? Nossa, deixa eu ver sua camisa assim. ela falou assim, eu vou falar meu pastor agora, na próxima a gente vem também. Impactando positivamente nessa intenção, irmão. Levar pessoas a adorar. É isso que Davi está fazendo. Davi está adorando a Deus, e quando Davi está adorando a Deus, as pessoas olham assim e só não podendo ficar de fora. Mas você não está com ele. Vai ter adoração? Vai, então não pode faltar Davi. Vai ter louvor? Vai, então não pode faltar o Davi. Aleluia! Vai glorificar a Deus? Vai, então não pode faltar o Davi. Quem é o Davi? É um pastorzinho, então traz ele para cá. O que ele está fazendo fora do palácio? O lugar dele é aqui. Está entendendo? O testemunho de Davi atrai as bênçãos para ele. Tem crente que vive correndo atrás de bênçãos de Deus, vive correndo atrás de respostas de Deus. Não, irmão. Aquele que realmente está dentro da vontade de Deus, a bênção corre atrás dele. Senão não pode deixar ele longe. A bênção vai lá buscar. A bênção traz essa pessoa para perto. É isso que nós precisamos compreender, sabe? Chorando e querendo. E o Senhor está falando, gente, vem para cá, pode, deixa a bênção. No tempo certo ela vai vir para encontrar você. No tempo certo ela vai vir de encontro à sua vida. Davi estava vivendo o início do seu chamado. Davi, naquele momento, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, o que isso quer dizer? O que a gente entende quando fala assim, o Espírito do Senhor se apossou de Davi? O que a gente entende essa palavra? Tomar posse, se apossar. O que isso quer dizer? Que ele assumiu todo o domínio, sabe? Se apoderou de Davi. Davi não tomava mais as próprias decisões. Davi é que é um pequeno Paulo. Não vivo mais eu. Agora o Senhor vive em mim. Eu caminhei até aqui, mas agora o Senhor me conduz. O Senhor me governa. O Senhor quem diz aonde eu vou, aonde eu devo ir, aonde eu devo estar e aonde eu não devo estar. É o Senhor quem governa agora através da minha vida. Esse era o início do seu chamado. Nós ouvimos um pouco disso lá, né, também na Irmãos. O que é chamado? A gente entende por chamado. Questionando a Deus e perguntando a Deus acerca disso. E teologicamente nós temos muita discussão, muita base acerca disso, mas eu não quero falar de teologia com vocês. Eu quero falar do simples, do prático, que é o nosso dia a dia, aquilo que nós entendemos, é aquilo que fica gravado na nossa mente. O que será que Deus está tentando que a gente entenda quando Ele manda colocar uma palavra dessa inserida no meio da sua palavra? Chamado. É mais do que isso. É isso que eu preciso entender. Esse é o nosso entendimento. Eu fui escolhido, beleza, mas isso é muito raso para a profundidade do Senhor. Eita glória! É mais profundo que isso. Vamos colocar de uma forma simples e prática? É mais do que isso. É muito mais do que isso. É mais do que isso. Ser chamado. É viver o que Deus quer que viva. É mais do que isso. Espiritualmente é mais forte do que isso. E analisando as histórias das pessoas que foram chamadas para algo, eu só consigo pensar no impacto que isso causa como um todo. Né? Vai muito além do pessoal, vai para o interpessoal. Quem teve fogão em casa? Fogão. Todo mundo tem fogão em casa, certo? Quando a gente acende ali a pouquinho do gás lá, aquilo ali tem um nome. Qual que é o nome? Chama. Certo. Tem um exemplo mais prático que isso. Uma caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo, ela um fósforo, né? Apenas ali apagado, ele só é um fósforo. Só é um fósforo. Quando você risca esse palito de fósforo, agora ele está em chamas. Esse é o sentido da coisa. Quando Deus fala assim que alguém foi chamado, você tem que ser
aceso. Você sai do contexto de alguém que é apenas um fósforo, um contexto de alguém que apenas, sabe, foi chamado. Não, quando você acende, sabe, quando você entende, essa é a questão do chamado, quando você entende aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Quando a Bíblia fala que Davi, ele foi chamado, quando a Bíblia fala que Davi, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, é nesse momento que acende a chama. É essa certeza, é essa convicção, é esse fogo, sabe? É aquilo que você está desanimado, você está cansado, você, sabe, Paulo e Silas, você apanhou, você foi envergonhado, mas a chama não te deixa, a chama não te deixa ficar desanimado, sabe? O chamado não te deixa ficar prostrado, você até quer parar, você até quer desanimar, mas você tem uma certeza. Qual é a certeza? O chamado. Ai, meu Deus. Isso é o chamado. O chamado, você pode jogar água nele, ele vai permanecer aceso. O chamado, você pode criticar ele vai continuar adorando. O chamado, você pode falar mal dele, você pode tacar pedra nele, você pode fazer o que você quiser, ele vai continuar aceso. Aleluia! Quando a Bíblia fala que Davi foi chamado, é que Davi foi aceso, Davi foi acendido pelo Espírito Santo do Senhor. E o Davi aceso agora, ele vai falar assim, ó, ainda que eu andar no vale da sombra da morte, não tem problema não, eu sei que ele está comigo. Está chamado, está aceso. Aquilo ali não se apaga. É essa certeza. É a chama do amado de Deus. Chamado. A chama de alguém que foi amado por Deus. Chama. A Bíblia vai dizer na sua tradução lá do grego que é o caléu, que lá dentro da gramática, o hebraico, que é um tal de convocar. Beleza, irmão. Mas para mim o chamado continua sendo mais interessante do que isso. Alguém que foi aceso e acendido por Deus continua sendo mais interessante do que o grego, do que a convicção do hebraico, que a convicção do hebraico dá uma ideia melhor para nós de alguém que foi chamado. E aí isso aqui vai decepcionar algumas pessoas. Porque dentro do hebraico, o chamado é uma convocação. Mas não uma convocação assim, ó, se você quiser vir, você vem. Não, uma convocação é uma convocação. Você vem e pronto, acabou. Você tem que vir. Você foi chamado. Você foi convocado. Mais do que isso, o seu nome foi gritado. Você foi anunciado. Essa é a melhor definição. Você foi gritado por Deus. Deus chamou o seu nome. Deus disse assim, ó, eu quero fulano. Eita agora. Aleluia, Deus. É o Hélio. Ô, glória. Eu quero chamar cada um de nós. Ô, glória. Eu quero Wilson. Eita glória. Deus chamou. Está entendendo? Deus chamou o seu nome. Ele incendiou o seu nome. É algo que estava apagado. É algo que estava, sabe, Alejandro. Você não quer. Você foi chamado. Você tem escolha. Você vem, acabou. Você foi escolhido. Você não tem escolha. Você já foi escolhido. Quem foi escolhido não tem escolha. Você entende isso? Quem foi escolhido é porque não tem poder de escolher. Então você foi escolhido. Você foi chamado. Você foi separado. Porque você não tem mais decisão. Aquele que chama tem autoridade para chamar. Por isso ele chama, mas você não tem autoridade para rejeitar o chamado. Nossa, você foi aceso. Esse fogo está aí queimando dentro do seu coração, dizendo: você não pode parar. E aí nós vamos colocar um exemplo prático aqui agora para aqueles que dizem que são chamados, né? Porque tem os chamados por Deus e tem aqueles que acham que são chamados. Aqueles que acham que são chamados, quando levanta a prova, quando levanta esses aí, meu irmão, desanima e não quer saber mais de nada. Não adianta. Você pode pregar para ele, você pode visitar, você pode chamar, você pode ligar, você pode mandar mensagem, você pode ir lá, você pode bater na porta. Esquece. Porque eles tinham uma convicção do chamado, mas não tinham o chamado. Não foram realmente acesos. Não tiveram o fogo da confirmação do chamado que nem Davi tinha. Porque a partir desse momento, aleluia, você vê Davi sendo perseguido para a morte. Sim ou não? Sim. Mas a chama permaneceu acesa. Se Davi não fosse chamado, se Davi não fosse, esse fogo não tivesse aceso dentro de Davi, meu irmão, ele tinha parado a perseguição que ele passou. Porque quando Davi começa a ser perseguido, Davi não é mais ninguém. Quem é Davi diante da perseguição de Saul? Ele ainda não tinha virado rei, ele não tinha autoridade nenhuma, ele não tinha, sabe, pessoa, ele começa a ser perseguido. A única ajuda que ele tinha era de Jonas. Mas ele continua
chamado, ele continua aceso, ele continua, sabe, com aquela força de que Deus estava com. E dentro desse contexto de chamado ou gritado por Deus, eu coloco aqui alguém que veio para a substituição. Isso aqui vai decepcionar muita gente. Tem muita gente se gabando de ser escolhido de Deus e mal sabe que Deus já tem um chamado para substituir. Meu Deus! Saul está se gabando de ser escolhido por Deus, porque ele não sabia que Davi já estava sendo chamado. Davi já estava sendo aceso, Davi já estava sendo preparado para assumir a posição atual de Saul. Quem não assiste jogo hoje já assistiu alguma vez na vida, parou para assistir pelo menos a Copa. Né? Quem aqui já assistiu um jogo de futebol? Quem aqui já assistiu um jogo? Todo mundo, né? E aí tem ali algum atleta ali no campo que está correndo ali e tal, e daqui a pouco esse atleta tá cansa e tal. Aí o técnico faz assim, ó, olha lá para o banco do reserva, chama alguém. Você vai entrar. Como que esse cara que está fora vem? O que ele começa a fazer? Se aquecer. Aí já começa a chegar a minha vez, vou entrar. O cara está cheio de gás, o cara está chamado, ele sabe que a resposta agora é. Está entendendo? É isso que Deus espera de nós. Ele falou, meu, chamei. É a sua vez, você vai entrar. Agora você foi chamado, você veio para trazer resultado, está entendendo? Alguém desanimou, alguém parou, alguém que tinha sido, né, escolhido por Deus, agora começa a puxar a marcha lenta, porque acha que não precisa fazer mais nada, porque um dia fez, porque um dia aconteceu, como nós estamos falando, né? E começa agora a puxar o freio de mão, já não quer fazer mais nada, porque acha que já fez demais. Aí o que Deus faz? Chama outro. Eita! Deus acende outro. E vem alguém agora para substituir Saul. E Davi vem para substituir Saul. Davi vem cheio de gás de lá para cá. Você está entendendo a sua responsabilidade? Agora toma cuidado, porque o dia que você parar, o dia que você disser que não quer mais, o dia que você falar que não vai fazer mais nada, Deus vai chamar alguém para assumir a sua posição. Deus vai chamar alguém para estar no seu lugar. Tome cuidado, porque Deus não se prende a homens, Deus não se amarra a homens, Deus não fica dependente de homens. Se o homem não quer fazer a vontade de Deus, se o homem não quer obedecer o chamado do Senhor, ele acende outro. E aquele que Deus acende, uma flecha em nada. Aleluia! Aquele que vem dentro da vontade de Deus, nada segura ele, nada segura ela. Está entendendo? Hã? Eu vou entender. Eita glória! Me convertiu de novo. Muitos foram chamados. A vontade dele era acender a todos. Os foram veio para pegar geral, irmão. Essa é a vontade de Deus, que todos fossem chamados, todos fossem acesos, todos fossem vibrantes na presença de Deus. Todos, irmãos, viessem para a presença de Deus, cheio desse gás, cheio da presença. Mas poucos foram escolhidos. Por que escolhidos? Permanecer acesos são poucos. Acender é fácil. Participa de um culto de louvor e adoração, culto daquele de domingo. Não. É fácil ser chamado, não é fácil estar no. Mas se na segunda-feira cansativa, cheia de prova, o chefe do pé, as coisas dando errado, continua chamado? Continua aceso? Na terça, na quarta, na quinta, o gás acabando, quase lá. Sexta-feira tem oração, meu Deus, o pastor me perdoa. Não, mas eu sou chamado, eu vou. Cansado, mas eu vou. Está difícil, mas eu vou. Está chamado, está cheio de fogo, está aceso na presença de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você e para mim. Deus já tem uma reserva para cada um de nós. Oh, glória! Deus já tem uma reserva para cada um aqui. Porque na hora que a gente achar que não vai mais, ou que não dá mais, ou que nós não quisermos mais, Deus já tem um Davi chamado, capacitado, sendo preparado para assumir a posição de cada um. Mais fogo! Então o conselho que eu te dou, você está apagando, é acender hoje. Aproveita essa posição, restaura hoje, renova hoje, levanta hoje, porque amanhã você sabe. Assusta, né? Assusta, irmão. Só que tem o seguinte, o reserva, ele está pronto para substituir qualquer um. A gente olha para aquele que está cansado e fala assim, ó, o reserva é para aquele ali.
preparando. Beleza, mas se você se machucar no meio do caminho, ele assume sua posição. Tem um reserva para cada um, pronto, preparado, capacitado para assumir a posição diante de Deus que você hoje está reclamando para fazer. Eita, isso vai lotar. Eita, Gaza não. Eita, agora. Deus tem um reserva para você também. Por isso que a gente não tem que se contentar e procurar estudar só daquilo que a gente foi escolhido, mas a gente sempre. Você tem que estar preparado, capacitado, pronto para toda e qualquer situação. Ontem foi aula de bateria aqui. Foi aula de bateria aqui onde eu estava aqui. Eu coloquei uma criança para dar a benção apostólica. Mas tu não pode, pelo amor de Deus, eu estava aqui, irmão. Sua autoridade estava aqui assessorando, acompanhando, abençoando, dando cobertura espiritual. Qual o problema? E a criança veio, tem obreiro, eu coloquei para dar a benção ali, travou. Não foi. E uma criança, ontem, deu a benção apostólica aqui no final da aula de bateria. Glória a Deus. Está chamado, está cheia de Deus, está capacitada pelo Senhor. Está entendendo? O que eu estou falando? Estou falando de preparação, estou falando de preparo, estou falando de vontade de fazer. Aleluia! Ela não é pastora, não é obreira, mas ela está com vontade, com sede de fazer. Ela sabe que é reserva, ela sabe que em algum momento pode surgir uma oportunidade e ela vai estar pronta. Aleluia! Enquanto muitas das vezes nós dizemos, não, mas eu não sei, mas continua sem saber, Deus vai levantar o que sabe. Mas eu não quero, continua sem querer, Deus vai levantar alguém que quer. Continua sem querer, Deus vai levantar alguém que quer. Mas eu não faço, não tem problema, Deus vai levantar alguém que faça. Tem gente que tira o lixo do banheiro com o maior prazer. Pastor, está cheio aqui. Tira. Olha, eu limpo, eu tiro. A pastora tira, as obreiras tiram. Eu quero ser cheio, eu quero ser usado. É profundo, Jesus. Cheguei aqui hoje, um pouco mais cedo, tive a oportunidade de chegar mais cedo, usar o que eu quero fazer, vim para as mesas. Porque graças a Deus tive tempo de fazer. Tem dia que não dá tempo. Te vem aqui, põe as mesas, arruma, corre para lá, corre para cá. Diego ajuda a gente aqui, o Hélio, os meninos de vez em quando estão por aqui me ajudam. Mas aí pode ser que chegue alguém aqui num dia desse que não deu para limpar. Isso não é bem isso. Essa é sujo. Está sujo, filho, porque não teve ninguém para limpar. Não sei se quando você chegou, se não ajudou. Tem paninho ali, tem produto ali, tem coisa ali. Chega cedo, o chamado, ele chega já. Pastor, o que tem que fazer? Você não claro, quer que limpa, quer que faz? Pastor, cheguei cedo, porque se precisar. Eu chamei? Não, mas o chamado ele entende que ele é chamado. O chamado não precisa esperar o pastor falar, o chamado não precisa esperar ninguém falar, por quê? Ele sabe que ele já é chamado. Eita glória! Eu ia chegar assim, não, pastor não fala nada, o pastor não me chama. Para que eu vou chamar quem já é chamado, irmão? Se você é chamado, precisa ter chamado. Se você já é chamado, se você tem a certeza que Deus te escolheu, que Deus te chama, para que eu tenho que ficar adulando? Está entendendo? Quem que adulou Davi? Ninguém. Davi tinha uma certeza, Davi tinha um fogo, Davi tinha uma chama. Qual que era a chama? A certeza de que Deus escolheu ele. Aleluia! Aquele que tem a certeza de que Deus escolheu ele, não precisa da aprovação de homem nenhum. Nem o pai de Davi aprovou o chamado dele naquele momento. Posteriormente sim, mas naquele momento não. E continua desse jeito, tanto que o serviço que o pai dele põe ele para fazer é o serviço de um servo. Depois que Davi já tinha sido ungido, o seu pai Jessé coloca ele para fazer um serviço de servo. Qual que era o serviço? Levar a mensagem para os irmãos, levar a marmita para os irmãos. Isso era serviço de servo. Sim ou não? Serviço de servo. Davi já ungido, capacitado, cheio de Deus,
vai levar marmita para os seus irmãos, fazer serviço de servo. Em algum momento você vai ver ele falar assim para o pai: pai, eu não vou, porque isso não é serviço de rei, isso não é serviço de futuro rei, isso não é serviço de alguém que recebeu uma consagração. Não, meu pai, me respeita. Você vai ver ele questionando o pai em algum momento? Não. Tem obreiro que você pedir para ele pegar um copo d'água, ele fica chateado. Pastor, ele pediu para mim levar. Por que não pediu para os jovens? Por que não pediu? Não, é para nós. Não serve água para visitante. Porque você é um obreiro, porque você está disponível, você foi chamado, porque Deus te selecionou para algo, porque você precisa cuidar também das ovelhas do Senhor. Olha que bênção. Ou a gente é chamado, a gente já tem essa certeza ou não tem. O nosso problema, sabe qual é? A gente fica esperando sempre alguém na nossa frente. Só que se alguém for na nossa frente, você já perdeu a vez. Você teve a oportunidade de fazer e não fez. Você teve a oportunidade de ir na frente e não foi. E aí passou. Tá bom. Então, quando aparecer a oportunidade, faça. Falei isso outro dia com os meninos da porta, né? A gente vem aqui e canta, chega os visitantes. Visitantes, chega. Aí o visitante está sentado aqui do meu lado. Aí canta e tal. Amém, seja bem-vindo e tal. Eu não olhei para o lado para dar paz do Senhor. Aquilo que eu cantei ali, irmão, não valeu de nada. Não valeu de nada. Não levanta, vai lá, então seja bem-vindo, Pai do Senhor. Ah, mas ninguém foi, pastor. Não, ninguém foi, nem você foi também. Ninguém mesmo. Ninguém foi. Aí vai um, o outro vai também. Alguém puxa fio, o outro vai, sabe? Mas alguém tem que ir, filho. Porque se for para o pastor e a pastora fazer tudo na igreja, não precisa de obreiro. Não precisa de mais ninguém. Se a gente for fazer tudo, não precisa de outro. Mas Deus às vezes cansa a gente. Deus às vezes coloca trava em nós. Deus me dá mais responsabilidades. Talvez para que eu não tenha tempo de fazer algumas coisas que eu gosto de fazer, para dar oportunidade para outro fazer. Aleluia! E aí essa pessoa que às vezes está tendo a oportunidade de fazer, ela mesmo coloca um impedimento para ela não fazer. Porque ninguém foi. Ninguém fez. Uma vez eu recebi uma reclamação, uma pessoa, começou a fazer parte da igreja e tal, e eu estou vendo a pessoa meio desanimada, chamei a pastora, uma moça, chamei a pastora, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque, né? Fizemos uma reunião com a pessoa aqui. Falei: minha filha, o que está acontecendo? Então, você está mas na igreja, assim, eu não senti muito de ficar com os irmãos, que eu estou meio. Aconteceu alguma coisa? Alguém te fez? Não fui bem recebida aqui, sabe? Ninguém me cumprimentou. Eu falei: estranho isso, porque a nossa identidade aqui, todo mundo que vem da igreja, uma das coisas que a pessoa fala é que foi muito bem recebida. Uma das coisas que a pessoa fala é que foi, sabe, bem recepcionada. Essa é a nossa carta de visita. Todo mundo que vem aqui fala isso. Agora, a pessoa que congrega com a gente falar um negócio desse para mim, eu falei: não tem coisa. Mas o Espírito Santo já me deu uma. Na hora, o Espírito Santo não deixa a gente. Glória a Deus. O Espírito Santo falou assim: fala para ela aí, não fazer isso. Por isso que eu gosto de vocês, cara. Falei: peraí, então, jovem, faz assim, se você viu que a igreja tem essa deficiência, se você viu que a gente está errando nesse ponto, então a partir de hoje, como pastor da igreja, eu te dou essa responsabilidade. Você agora está responsável pelas pessoas que chegarem no ministério a partir de agora. Você ir lá, cumprimentar, perguntar se a pessoa está bem, de onde que veio, se quer um copo de água, cumprimentá-las e pedir para elas virem mais vezes. Então você está com essa oportunidade aí, né, de fazer parte da recepção da igreja. Agora, a pessoa fez? Nunca vi fazer isso. E reclama até hoje. Hoje não está vindo mais na igreja, mas depois da nossa conversa, nunca vi fazer isso com ninguém. Aí comecei a reparar o comportamento, porque a gente quer achar onde nós estamos errando para melhorar, para não errar mais com ninguém. Aí a pessoa chega na igreja, está os obreiros ali, está as irmãs ali, a pessoa vem para entrar na porta da igreja, se esgueirando nos irmãos. A gente está conversando aqui, diferente dos outros irmãos, que chega para cima, a pessoa chega, vem alguém na frente, deixa alguém vir na frente, alguém vai cumprimentando, a pessoa já passa. Ô, meu irmão, porque se eu estou ali, a pessoa passa desse jeito aí, eu não vou correr atrás para cumprimentar. O que eu vou entender? Não quer falar com ninguém. Agora a pessoa chega desse jeito.
não entendo porque o pastor não deixa eu fazer parte do grupo, por que o pastor não me chama para fazer parte da recepção da igreja? Você não fala com ninguém, por que você quer fazer parte da recepção da igreja? Você não é uma pessoa receptiva, você não conversa com ninguém, você não é amável. Por que você quer fazer parte do quê? Está entendendo? Está entendendo o que rola? E aí depois a gente quer ruim ainda, porque sabe? Então é disso que eu estou falando. Agora que ele quer chamar, meu irmão, ele tem prazer, não está nem aí. Se alguém cumprimentou, se não cumprimentou, o irmão não falou comigo, o irmão não está bem, eu estou bem. Eu vou lá falar com ele. Eu vou lá falar com ele, no Pai do Senhor, no Pai do Senhor mesmo. Tem gente aqui que já ficou bicudo comigo, não foi uma nem outra. Eu vi a pessoa me gritando, seu nome lá, Pai do Senhor, nos abençoe. Está com raiva de mim? Problema, fiz o que Deus mandou, acabou, entendeu? No meu coração está livre, não tem nada. É assim que a gente precisa ter. Por quê? Eu fui chamado, eu fui aceso, e ninguém vai poder apagar aquilo que Deus acendeu se eu não quiser. Enquanto eu decidir estar chamado, estar aceso, cheio de fogo, nada nem ninguém vai poder tirar isso de mim. Glória a Deus. Ah, minha esposa não tem. O problema é dela, que fica com a raiva dela para lá. Eu estou cheio de Deus. Oh, glória! Que eu jogo, que eu irmão do grupo, que eu regente do grupo, que é o problema deles. Eu estou cheio de Deus. Eu estou alegre, eu estou feliz com o Senhor. Estevão, você não quer apedrejado, você não estou nem aí, irmão. Estou vendo Deus. Você não quer saber de pedra, nada. Eu não quero saber de pedra, eu estou vendo Deus. Eu não quero saber quem está apedrejando nada, não. Eu estou vendo o céu aberto. Quem está vendo o céu aberto, irmão, não dá tempo para olhar pedrada. Quem está vendo o céu aberto, não dá tempo de se ouvir conversa fiada. Quem tem certeza que foi certeza que foi chamado, não se importa com quem está com a mangueira na mão. Então jogando água em mim daí, irmão. Essa chama aí é de quê? No papel, essa chama sua aí? Essa chama sua aí é de no que foi acesa no cinzeiro? Ou é chama, meu irmão? Ou é chama. Um fogo de verdade, você vê os bombeiros lá e tome água, e vem helicóptero e joga água, e vem os carros e tome água. Apaga? Não apaga. O que é chama? Aí nós temos outro problema. Tem crente que quer ser chamado, quer ser cheio de fogo, mas ele é batista ao extremo. A única coisa que ele bate é os dentes. Quer ser cheio, não se envolve com nada. E isso é lei não só da física, isso é lei no mundo espiritual, isso é lei no universo. A única forma de fazer chama, qual é? Desde o tempo primitivo. A única forma de fazer fogo. Atrito. Se mexer, meu irmão, é junto, é unido, é apegado. O único jeito de ser chamado, de estar aceso, é ter contato, está no meio. Se engana quem pensa que é chamado. Estou cheio de Deus, congrega no lugar, ninguém está. Você nunca foi chamado, Zé Ninguém. Nunca foi um fogo de verdade. Qualquer movimento de chama é produzido a partir de uma tribo. Tem um fogão lá na sua casa, vai acender o atrito lá no isqueiro ou da eletricidade lá, que vai causar na vela um contato que vai acender o fogo. Você pega isso a nível molecular, na linha além do atrito, para acontecer o ato da chama, sim, as moléculas de ar precisam vibrar em um grupo. Vamos chegar nesse ponto. Temos um cientista, eu entendo ele é avançado, ele é um nível avançado. Mas assim, nós estamos diante de pessoas aqui que mal entendem aquilo que nós estamos falando aqui. Eu entendi. Mas a paz de contato, entendeu? Então, para formar uma chama, precisa ter um atrito. Você pode ser na sua, você precisa pular, você precisa gritar, você pode estar aqui, mas tem que ter algum tipo de ação. Isso que você precisa entender, de movimento. Se você pula, que grita,
né? A gente tem o irmão Wilson aqui, para quem não sabe, ele tem uma dificuldade de fala, então não é que ele não é social, não quer falar com ninguém, ele realmente ele fala bem baixinho, né, irmãos? Então de vez em quando você vê sai nos glória aqui. Eu peguei já o mistério, né? Sai, quando ele está no manto, sai, eu já vi. Então assim, não é que ele é antissocial, ele tem essa dificuldade de fala. Mas mesmo com essa dificuldade de fala, ele sem pular, ele consegue produzir uma chama dentro de si. Até para mim dar glória a Deus, as minhas cordas vocais elas precisam vibrar. Elas precisam. Entendeu? Ó. Não tem desculpa, irmão. Você pode bater palma. Você pode não produzir som, mas o seu corpo, as suas cordas vocais estão vibrando diante da presença daquele que criou, que está produzindo. Você está contribuindo para o movimento continuar acontecendo, as células, as moléculas se chocando entre si, trazendo, sabe, irmão, você não precisa de muito, você só precisa ser verdadeiro. Você só precisa ser de verdade. Para produzir fogo, para produzir uma chama, para continuar aceso diante da presença de Deus, só tem uma objeção. Qual é, pastor? Não ficar parado. Parado, nada produz chama. Parado, estagnado, congelado, nada produz chama. Só em movimento, seja célula, seja molécula, seja papel, seja madeira. Aleluia! Tem que ter movimento. O problema é que confunde agora movimento com gesto, e aí bagunça tudo, né? Movimento é uma coisa, gesto é outra coisa, e eu posso fazer movimento com gesto, beleza. Mas gestos não é a única forma de movimento, anota isso aí. Gestos não são a única forma de movimento. Eu consigo me movimentar diante de Deus com o meu corpo extremamente parado. As minhas células estão em movimento, as moléculas estão em movimento, minhas cordas vocais estão em movimento, meu coração está em movimento diante daquele que tudo criou. Até quando eu durmo, meu coração está em movimento diante de Deus. Deus não criou nada que fique parado, Deus não criou nada que fique estagnado. Tudo que Deus criou tem movimento. Até um embrião, antes de virar uma criança no ventre da mãe, ele tem movimento. Deus não gosta de coisa parada. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, quando a terra ainda era sem forma e vazia, ele pairava sobre a face das águas. Que a água tinha que ter movimento diante da presença daquele que tudo criou. Está entendendo agora? É por isso que quando você começa a murchar, é por isso que quando você começa a minguar, é por isso que quando você começa a desanimar, ficar com essa cara de crente que não quer nada na vida, Deus levanta alguém para dizer assim: ó, ei meu irmão, Deus te chamou, vaso, Deus quer você na igreja, glória. Quando você começa a tirar o pé e deixar que outros vão na sua frente, o Senhor vem gritar e dizer: ei, você foi chamado, e corre, você não pode ficar para trás não. Está cansado? Deus renova as tuas forças. Isaías 40, verso 28 e 31, fala o que é lá. Isaías. Eita glória! Tiaguinho está incumbido de preparar uma mensagem para a gente agora nesse tema aí. Ele tem mais de Deus para nós aí nesse mistério. Preparar uma ministração agora, dentro do contexto da chama, do chamado, do fogo, as moléculas. Me ajuda aí. Está cansado? Deus pode te renovar as forças. Isaías capítulo 40, verso 28 ao 31, pode ler. Não sabe. Acabei com a água, acabei com o café. Sabes, não viste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador, os filhos da terra, nem se cansa nem se fadiga, não se cansa nem se fadiga, não há esquadrinhações do seu entendimento. Da esposa alcançada, multiplica a força dos que não têm vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não
Eu creio. Está cansado? Ele é o remédio, ele é a força, ele é a cura, ele te traz de volta ao movimento. Por que ele te dá força? Para que você continue em movimento, para que você continue trabalhando, para que você continue avançando. Mas os que esperam no Senhor, esse esperar no Senhor, irmão, não é cruzar os braços assim, ó, e ficar só. Não. Esse esperar no Senhor é enquanto você está trabalhando, está fazendo as suas obrigações, você está atento a uma orientação de Deus para dar o próximo passo. Senhor, beleza, o Senhor me deu essa missão aqui, mas o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor espera de mim? Porque assim, tem gente que Deus fala com ele aqui, faz isso, aí ele faz depois, né? Se Deus não falar com ele não dá lá o passo. Por quê? Porque Deus mandou esperar no Senhor. Mas o esperar no Senhor não é ficar estagnado. O esperar no Senhor é estar aguardando uma nova missão. Enquanto isso, eu executo a missão que Ele já me deu. Eita! Em Salmos 42, 11, ele fala, porque está batida a minha alma, espere em Deus, que vai embora. Ele sente a sua alma triste, cansado, desanimado. Mas ele tem uma certeza. Qual é a certeza? Que o Senhor ia vir ter novamente com ele. Que o Senhor tem uma responsabilidade, um compromisso com ele. Entendeu? Se você não ouvir ou não quiser se levantar, ou ainda está disponível diante de Deus, até coloquei aqui, ó, Deus já tem um reserva para continuar essa missão. Se você não está disponível, se você não tem disponibilidade para continuar aquilo que Deus quer fazer, Deus já tem alguém preparado para dar continuidade a essa missão. Então hoje é o dia que Deus te chamou para continuar a missão. Qual é a missão? Levar o Evangelho. A missão é levar o Evangelho. A missão nunca foi gravar CD, a missão nunca foi ser famoso, a missão nunca foi ter várias igrejas. A missão é levar o Evangelho. O resto é consequência de eu estar fazendo a missão. Então eu fazer aquilo que Deus me mandou fazer vai me trazer consequências. Quais são as consequências? Quais são as consequências? Vai me ajudar a crescer o ministério, vai me ajudar a ser uma pessoa reconhecida. Porque um profeta, ele é reconhecido na qualidade de profeta. Porque a Bíblia diz assim, aquele que reconhece o profeta na qualidade de profeta, recebe também galardão de profeta. Caramba! Então reconhecer alguém na qualidade de profeta, isso é o que o Daniel fez. A Bíblia diz que se der um copo de água a alguém na qualidade de profeta do Senhor, recebe galardão de profeta. Eita Deus! Recebe honra também, como se fosse um grande profeta, porque alguém que está contribuindo para que a obra de Deus continue. Se eu não tomar água, eu estou aqui falando, não consigo, a obra não vai. Então, ele está contribuindo para a obra continuar. Então, ele também merece galardão do profeta, porque através dele a missão está sendo executada. Está entendendo? Olha aí. Então aprende uma coisa. Você não precisa ser o pregador. Você pode ser apenas o microfone. Eita, glória! Ô glória! Vou repetir. Você não precisa ser o pregador. Você pode ser apenas o microfone. Aquilo que leva a voz adiante. Aquele que leva a voz mais longe. Eita, glória! Ah, mas eu não sei. Não vou conseguir. Nunca dar um ensinamento assim que você não precisa. Você pode pegar o que você está aprendendo aqui e levar para onde você está. Eita glória! Aleluia! Você está sendo pregador, você está levando essa Glória! Você está contribuindo nessa obra. Você está sendo também um profeta. Você está sendo também um professor. Você está sendo também um canal de bênção para a gente aprender. O problema é que todo mundo quer ser a voz. Todo mundo quer ser o pregador. Todo mundo quer ser a frente. Isso está dando muito sentido. Eita, glória! Maria veio para Jesus, Jesus, o senhor precisa gritar nos quatro quando eu for mulher, eu quero ser faxineiro. Não é ainda minha alma, mas ninguém precisa me conhecer, ninguém precisa saber quem eu sou.
Está entendendo? Às vezes é isso que Deus espera de nós, irmão. Que a gente verdadeiramente entenda a missão. Qual é a missão? Contribuir para isso aqui continuar acontecendo. Eu fiz uma foto. O reconhecimento, ele traz um peso, uma responsabilidade, ele traz uma afronta, ele traz um confronto. Porque ser profeta, além de tudo, é bênção. Quando o profeta chegava na cidade, ele dizia assim, ó, vem aí o profeta. Tinha gente que fechava a porta, fazia chorar, estava em casa. Até hoje é assim, né? O pastor está passando na rua aí, meu Deus, você está dentro de casa. Meu Deus, fecha a janela, baixa o som. Aí, o mensageiro de cima do muro, vendo aquele alvoroço, olhava e falava, meu Deus, o profeta vai virar uma bagunça aqui, que ele vai apontar a mão na cara de quem está em pecado aqui, vai virar uma... Meu Deus do céu. Profeta, é de paz a sua vida? Eita! Se o profeta dissesse assim, ó, não é não. Aí lascou, né? Aí ferrou. Ele dizia, ó, pode vir todo mundo para cá, porque a comida de rabo é gerar. O pau vai comer na casa de nós. Ninguém falta no culto hoje não. Entendeu? Mas os profetas disseram, é de paz, eu estou só passeando. Eu vim num lugar específico, né? Se o profeta dissesse assim, é de paz, eu estou indo visitar uma casa específica, eu estou indo na casa de alguém, ou eu estou só de passagem. Então é de paz. Eu estou só passando, eu vou visitar um amigo, beleza. Mas se o profeta dissesse assim, ó, não, queria dizer que ele está trazendo algo de Deus para o povo, e o povo já sabia que era madeirada, porque senão quem falava era o sacerdote. O profeta veio, esquece, é pancada, né? Então eles já tinham essa consciência, tá certo? O profeta podia até trazer uma mensagem amável, mas sempre depois de uma correção, né? E o povo já sabia disso, tá entendendo? Amém? O que aqui? Nossa, mas te coloquei, só que eu vou falar que o senhor respondeu algo que a irmã Cida passando, um vaso lá, né? E quando, uma coisa muito forte assim, quando você vai cumprimentar alguém que não olha no seu olho, que abaixa sua cabeça e fala que é vaso, pode ficar no pecado. O senhor acabou de responder e agora? Sim, esse não, porque ela falou, vamos ficar quieto, que Deus vai trabalhar. Quando o vaso está cheio, ele não precisa gritar que está cheio. Não. A gente enxerga, a gente vê transborda, está cheio, transborda. Né? Mas quando o vaso começa a anunciar que está cheio, é sinal que não tem nada, está vazio. Eu falei isso para a irmã assim, né? Eu pegava um 5,6 aqui e eu estava quase jogando uma mulher para fora do vaso, ela ia daqui em São Bernardo dizendo que era profetisa do Senhor, que tinha uma coisa para entregar, que se vesse que se deu mandar. Falei, minha filha, se você está tendo tempo assim de falar com homens, você está tendo contato com Deus. Quem está em contato com Deus se retira do meio dos homens. Moisés vai entrar em um período de comunhão e consagração com Deus, os homens não acham ele, os homens mandam mensagem para ele não responde. Ele demora, ele vai responder depois, ele vai por quê? Ele está envolvido com Deus. E o povo espera 40 dias lá, e ele falando com o Senhor, e ele envolvido com Deus, e ele no mistério com o Senhor. Alguém olha assim e diz, ó, ele morreu. Por que dizem que ele morreu? Porque ele não está disponível para homens, ele não responde o chamado. Eita Deus! Está inteiramente ligado a Deus. Então você vê alguém que está muito disponível a homens, muito social. Visita, está na casa de todo mundo, todo tempo, toda hora, está sempre ali. Irmão, a pessoa dessa não tem comunhão com Deus. Cuidado. Amém? Vamos orar, senão começa tudo. Eita! É forte, é embaixo. Obrigado. Eita glória! Já que o Damião leva o Senhor a oração, Jesus. Abrir o nosso entendimento, a nossa visão, Senhor, os problemas em prática, o nosso dia a dia, Senhor, muito obrigado pela palavra, esta palavra vai fazer o que necessário na nossa vida, para o nosso ministério, muito obrigado.
grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja agora para todos sempre todos dizem amém.